Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos que estão em casa. Vamos orar, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nessa noite. Amém? Pai amado, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te louvando, te adorando, tendo comunhão com os nossos irmãos, participando, Senhor, dessa grande assembleia, onde a tua igreja se reúne para, primeiramente, celebrar, exaltar, glorificar o teu nome. E à medida que fazemos isso, Senhor, também somos exortados, aperfeiçoados, edificados, Senhor, pela tua palavra, pela comunhão também, e todos os momentos que tu proporciona, Senhor, que a gente viva a cada encontro desse, Pai. E que realmente o nosso coração, a nossa mente esteja aberta, Senhor, para receber tudo aquilo que tu queres realizar, Pai, para a nossa edificação, para a nossa perseverança na fé, nessa caminhada que temos, Senhor, até o glorioso dia, Senhor, que possamos realmente ouvir a tua voz e realmente colocar em prática tudo que for edificante, Senhor, para que os nossos pés fiquem mais firmes, os nossos passos, Senhor, sejam fortalecidos por Ti, para que possamos cumprir a carreira, Senhor, e chegar até o glorioso dia, Senhor, onde Tu vai nos receber para vivermos a glória, Senhor, de estar contigo pela eternidade, Senhor. Deus nos dê sabedoria, capacidade, Senhor, para passar esse momento aqui e sermos edificados por Ti. Espírito Santo, abre nosso coração e nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filha, pega um copinho de água, pai. Amém. Irmãos, então, antes da gente entrar na palavra propriamente, eu queria ler um trecho de um livro. Quero ver quem conhece esse livro aqui. Para quem conhece, na primeira frase já vai matar a charada. Vou ler e vocês acompanhem a leitura. Vi ainda, em meu sonho, que intérprete tomou o cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quarto apertado, onde se viam 2 menininhos sentados, cada qual em sua cadeira. O nome do mais velho era Paixão, e o outro chamava-se Paciência. Paixão parecia muito insatisfeito, mas Paciência permanecia bem tranquilo. Então perguntou o cristão: qual o motivo do descontentamento de Paixão? Seu tutor quer que ele espere, que as melhores coisas lhe virão no início do ano que vem, mas ele as quer agora. Paciência, no entanto, se dispôs a aguardar. Vi então que alguém se aproximou de Paixão. Só um pouquinho. Obrigado, filho. Vi então que alguém se aproximou de Paixão e, trazendo-lhe um saco, derramou um tesouro a seus pés. Ele o tomou, alegrou-se e ainda riu de Paciência, zombeteiro. Continuei a observar e notei que Paixão logo dissipou tudo, nada lhe restando senão farrapos. Explique-me melhor esse assunto, pediu-lhe cristão a intérprete. E a intérprete disse: esses 2 meninos são simbólicos. Paixão representa os homens desse mundo e Paciência os homens do mundo que há de vir. Pois como você está vendo aqui, Paixão quer tudo agora, este ano, ou seja, neste mundo. São assim os homens deste mundo. Eles precisam ter todas as boas coisas agora. Não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo vindouro, para receber o seu quinhão de benefícios. O provérbio, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, tem para eles mais autoridade que todos os testemunhos divinos do bem do mundo que há de vir. Mas como você mesmo viu, Paixão esbanjou tudo rapidamente, e nada lhe restou agora senão farrapos. Assim acontecerá aos homens desse tipo no fim deste mundo. Cristão disse: agora vejo que Paciência exibe a sabedoria mais perfeita, e isto por 2 razões. Primeiro, porque aguarda as melhores coisas, e segundo,
porque também terá a glória, enquanto ao outro nada resta, senão farrapos. Alguém sabe que livro é esse? O Peregrino. O Peregrino, para quem não sabe, é o segundo livro mais reimpresso, mais lido, mais vendido de toda a história, mais traduzido, o segundo livro mais traduzido, mais reimpresso e mais lido de toda a história, só perde para a Bíblia, né? Então, é um livro que foi escrito por John Bunyan em 1670 e pouco, né? Um livro bem antigo, e ele narra a trajetória de um cristão, né? Durante essa vida e tudo que, de forma alegórica, tudo que passa um cristão, uma pessoa que quer seguir os passos de Cristo, né? De forma alegórica, então ele vai trazendo várias ilustrações e é muito bacana. Eu estou tendo que ler esse livro na íntegra para fazer um trabalho da pós e tem sido muito tremendo. E quando eu li esse trecho, né, me chamou muita atenção, achei muito interessante e tomei como base para a nossa ministração dessa noite. Nesses dias, eu tenho ouvido muito sobre paciência. Na verdade, a falta de paciência, né? Seria a impaciência, né? A gente recebeu um bombardeio dessas informações nos últimos dias, principalmente essa semana. Eu e a Carol, a gente esteve em São Paulo, numa feira de educação, né? A maior feira da América Latina de educação. E a gente foi, né, pensando que a gente iria ouvir muito, principalmente sobre segurança nas escolas, né, porque é o tema atual, certo? O tema mais falado vai ser esse, eu imaginei. Ou talvez a tecnologia, né, o recurso tecnológico para a educação, porque, né, a gente veio pós-Covid, né, onde isso acelerou muito, e a gente vive numa era, né, onde, para quem não sabe, né, a inteligência artificial, o chat GPT, que está em alta, né, e eu pensei, isso talvez seja um dos assuntos mais falados, e para nossa grata surpresa, grata porque a gente viu que o nosso trabalho, o que a gente tem feito com a educação, também, por muitas pessoas, tem sido desafiador, para nossa grata surpresa por causa disso, mas claro que é uma notícia muito ruim. O assunto mais falado por todos realmente tem sido a falta de paciência ou a precariedade no comportamento dos nossos jovens, crianças e adolescentes. Esse foi o assunto mais falado de tudo que a gente viu. Infelizmente, né, a gente ficou feliz porque realmente eles têm visto, eles têm percebido, né? Quem trabalha com educação tem percebido muito isso. E então, eu estava lendo isso aqui, eu li isso aqui na semana passada, ou retrasada, agora estou meio perdido, esse trecho aqui do livro, e ainda eu recebi toda essa carga de informação sobre essa questão de paciência, e aí então juntei tudo isso para a gente estar ouvindo um pouco nessa noite. E aí, aproveitando também, vou fortalecer o convite do Roberto para quinta-feira. A Carol e a Roselene, elas há muito tempo elas pesquisam sobre isso, né, sobre a inteligência emocional, né, a saúde emocional das crianças, e tem bastante conhecimento nessa área, graças a Deus, mas, né, se elas já conheciam, a Carol agora, nesses dias, recebeu mais uma enxurrada muito grande de assuntos relacionados a isso. Então, realmente, para quinta-feira, não perca, que vai ser importante demais, eu acredito, o que elas vão estar trazendo aqui. E não pense que é só para criança, né? No cartaz ali foi escrita saúde emocional para criança, porque a gente trabalha com criança, mas isso tem sido muito importante para nós adultos, nossa vida, e só nós que poderemos ajudar as nossas crianças a mudar, porque elas sozinhas não vão conseguir fazer nada, elas precisam da gente, né? A Carol vai trazer, certo, mas até 25 anos a criança não tem a capacidade de ter um autocontrole, dizer não para alguma coisa, ela precisa ser monitorada por um adulto, até 25 anos, né? A gente nem considera umas crianças, só que são, né? Elas não têm a capacidade ainda de dizer não sozinha, elas precisam ser forçadas a fazer isso, tá? Então, venham quinta-feira que vai ser tremendo. Bom, então, John Bunyan, autor de O Peregrino, nesse trecho aqui, ele usa
o termo, né, paixão e paciência, né? Ele usa paixão como sendo o oposto de paciência. Ele ilustra ali como se fossem dois meninos numa sala, sentados. De um lado está paixão, do outro lado está paciência. Paciência está tranquila, sentado ali, e paixão está eufórico, né? Eu achei muito interessante. Ele poderia ter colocado paciência de um lado e ter colocado a impaciência do outro lado. Seria o oposto. Mas ele coloca paixão, né? Por quê? Porque a impaciência não existe por si só. Geralmente a impaciência está provocada por uma paixão. Existe um sentimento que vai além, algo que provoca a impaciência. E é isso, então, que deixa a pessoa nessa situação de impaciência. Ela não é naturalmente impaciente, mas tem algo que está provocando isso. E geralmente essa coisa se torna o Deus da vida dela. E geralmente o Deus da nossa vida é nós mesmos, né? Geralmente essa paixão, né, é provocada pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa soberba, pelo nosso querer mais, né, por ser reconhecido, por ter tudo, por ser rico, por ser qualquer coisa. Geralmente é isso, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer ser saciado de alguma coisa. Isso é a nossa paixão, né, de ser reconhecido ou de ter os prazeres desse mundo. Eu achei muito legal que ele usou esse termo paixão, né? Eu não quero entrar nessa polêmica do sentido da palavra paixão, né? Mas às vezes a gente usa, talvez um pouco equivocado, essa palavra paixão. Na minha juventude, né, existiu um movimento, quem é da minha idade aí vai lembrar, né, que até recebeu um nome, que era a geração dos apaixonados, porque todas as músicas que a gente ouvia na igreja tinha paixão. Era paixão para tudo quanto é lado, paixão, 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 né? E, enfim, essa palavra, às vezes, ela tem uma conotação um pouco equivocada, né? Porque se a gente for pela Bíblia, todas as vezes que a gente lê paixão na Bíblia, ela está ligada à tentação, paixão pelo mundo, paixão pelas coisas que não vêm de Deus. Eu não quero falar que agora a gente não pode usar mais paixão, não é isso. Mas, às vezes, a paixão, ela extrapola, ela passa dos limites, né? Ela não está muito bem empregada numa frase, às vezes o termo paixão. E eu achei muito interessante então, a forma que o autor cita aqui esse provérbio também, em que ele vai falar de paixão e ele usa que o personagem, né, paixão, ele usa aquele provérbio, mas vale um pássaro na mão do que dois voando, né, para ele vale muito esse provérbio. Eu sei do sentido original, né, desse provérbio, né, que seria assim, se eu vou ficar sem nada, é melhor ficar com isso pelo menos, né? Geralmente a gente usa nesse sentido. Só que é interessante, né? Se a gente para pensar, filosofando um pouco aqui, né? Mas vale dois pássaros na mão do que dois voando, é melhor deixar os dois voando, né? Geralmente isso, ele extrapola, né? Ele mostra o nosso senso de egoísmo, de vaidade, né? Que a gente quer ter alguma coisa, né? Porque às vezes esse provérbio a gente pode utilizar, tipo assim, ó, se você esperar um pouquinho, tu vai ter os dois, mas se tu quiser tudo agora, é só um. E a gente quer tudo agora, né? Então, se você quiser trabalhar mais um pouquinho, se você se esforçar mais um pouquinho, tu vai ter dois. Ah, não, mas eu prefiro ter um só. Às vezes a gente prefere esse um, porque é muito desgastante, é muito cansativo, vou ter que me esforçar muito, vou ter que esperar. Então, deixa um, tá bom, né? Quero só um mesmo, deixa os dois para outra pessoa, deixa para lá, porque eu prefiro garantir o meu. Eu quero o meu, né? Então, eu achei interessante isso, porque ele reflete realmente o nosso egoísmo, o nosso imediatismo e, claro, a nossa real impaciência. Então, refletindo sobre tudo isso, eu queria compartilhar com vocês um trecho da carta de Tiago. Na verdade, dois trechos, um no início, no capítulo 1, e outro no capítulo 2. Vamos abrir, então, nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1. Então, Tiago
É praticamente certo que esse Tiago, o autor dessa carta, ele não é um daqueles dois que fizeram parte dos 12 discípulos de Jesus, né? Aqueles mais chegados. Praticamente certo que não é um desses. E é praticamente certo que esse Tiago, que escreveu a carta de Tiago, é irmão de Jesus. Irmão mais novo, porque Jesus não tinha irmão mais velho, né? Isso fique bem claro. Tiago era irmão, provavelmente o autor da carta era um irmão de Jesus, mais novo. Provavelmente um daqueles discípulos que ficava um pouco mais distante. Não sei o porquê, provavelmente, talvez porque era mais novo na situação. E depois do início da igreja, esse Tiago começou a ganhar uma certa notoriedade, né? E chegou a ser até um dos principais líderes da igreja. E o mais interessante dessa carta é que ela é o primeiro material literário, né? O primeiro livro a ser escrito de todo o Novo Testamento, né? Antes dos evangelhos, antes de qualquer outra carta, Tiago foi o primeiro livro a ser escrito. E é até legal quando a gente faz uma leitura um pouco mais detalhada, a gente percebe muito aspecto que reflete ainda a linguagem, o tipo, né, de escrita do Antigo Testamento. Ele até se assemelha bastante com o livro de Provérbios, né? A gente vê bastante versos, né, que poderiam até ser colocados lá no meio do Provérbios que passaria batido, porque ele faz muito essa linguagem por meio de parábolas, comparações, e é muito interessante por causa disso também essa carta de Tiago. E o autor aqui, então, ele trabalha muito esse conceito da paciência, né, das provações, e é isso que a gente vai estar vendo um pouco nessa noite. Então vamos fazer aqui, a gente vai fazendo algumas leituras, parando e vamos estar analisando. Então agora eu queria ler Tiago, do capítulo 2 ao 4. Né? O versículo 1 ele faz uma apresentação, e aí no versículo 2 ele começa já a trabalhar o tema aqui da carta. Né? Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completo, sem vos faltar coisa alguma. Bom, aí aqui no versículo 2, a gente tem: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. Né? Se várias provações, ele tem um sentido de dizer toda sorte, ou todo tipo, ou vários tipos de provações. Né? Não quer dizer sempre a mesma provação o tempo todo, mas passar por de vários tipos, de várias formas, toda sorte, né? De provações, de luta. Então ele está dizendo que isso é motivo de alegria. Então, a gente falou ali dos jovens, né? Que eu tive lá na feira, e o assunto, muito dos assuntos que a gente viu é sobre isso, né? Sobre esses jovens. E a gente ouviu muito que os jovens, eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser contrariados, eles precisam ouvir não, eles precisam ser frustrados. A gente ouviu muito sobre isso. Para nós foi muito interessante porque não era um encontro de colégios cristãos, como a gente está acostumado aí, né? E quando a gente vai lá, a gente escuta isso no meio da igreja, né? Tem que corrigir, tem que chamar atenção, tem que contrariar. Mas na pedagogia que há por aí, né? A gente escuta muito que a gente não pode contrariar, né? A gente tem que fazer as vontades, a gente não pode corrigir a criança, né? A gente tem que levar ela no banho-maria. E para nós foi uma surpresa, né? A gente ouvir tanto sobre isso, que o jovem tem que ser frustrado, ele tem que ser contrariado, ele tem que bater a cabeça, ele tem que ouvir um não. Não, tu não vai fazer isso e pronto. Tá errado, não faz. E é isso que Deus faz conosco, né? Nos permitindo passar por provações. Hebreus 12, versículo 6 diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Isso também deve ser muito duro. Aquelas pessoas que vivem, né, uma teologia do
oba-oba, né? Ler esse versículo aqui, né? Que eles só querem o lado bom de ser igreja, né? Do evangelho. Mas é muito claro aqui que todo aquele que quer viver uma vida disposta a servir ao Senhor, aquele que quer ser amado por Deus, ele vai ser castigado, ele vai ser disciplinado, ele vai ser corrigido, né? A gente vive aí um momento em que o evangelho é muito do amor, né? Não, tem que amar, tem que amar. Amém, eu quero ser amado. E por eu querer ser amado, eu tenho que aceitar a disciplina, a correção de Deus. Porque as dificuldades, as provações, elas são pedagógicas, elas são didáticas, elas nos ensinam. Elas nos ensinam, elas nos formam e elas nos fazem ser pessoas completamente diferentes quando a gente passa por cada uma dessa luta, cada uma dessa aflição. Aqui no versículo 2, uma curiosidade importante também, esse termo provações, ele já foi, em algumas versões, ele já foi traduzido por tentações. Foram mal traduzidos em algumas versões mais antigas da Bíblia, eles foram traduzidos por tentações, que na verdade perde o sentido do contexto, se a gente for ler provações como tentação, e também porque não faz sentido nenhum, porque provação são coisas externas à nossa vida, e tentações são coisas internas. Provações nós podemos e nós vamos passar. Tentações nós provavelmente vamos sentir, seremos tentados, mas nós não devemos cair. A tentação é algo interno, a gente se sente atontado. Caiu uma carteira, a gente viu uma pessoa passando na rua, caiu a carteira dela no chão, a gente viu que tem um bolo de dinheiro na carteira. Puxa vida, eu vou pegar isso para mim e vou embora. Senti tentado. Eu fui tentado, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, pego a carteira e devolvo para a pessoa certa, né? Então, eu não devo cair na tentação, né? Isso é interno. O meu sentimento me tentou a fazer aquilo. Mas eu não devo cair nessa tentação. Agora, a provação enfim, são as mais diversas possíveis, né? Chegar, tá tudo dando errado, aí acaba o gás ainda, meio-dia, né? Sabe aquele teu dia que tá assim, e aí isso é provação, sabe? Ou a minha carteira que caiu, né? Então, provação, você sabe muito bem o que é, né? Provação são as mais diversas possíveis, né? E que a gente vai passar, e a gente tem que passar da melhor forma possível. Na tentação, não. Ok? Uma curiosidade bastante importante. Então, se a sua versão é uma mais antiga e traz tentação ali, não é pecado. Você pode riscar e colocar provação ali, porque elas já foram corrigidas nas mais atuais, tá? Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Esse sabendo aqui, ele tem um sentido de, pois sabeis, vocês já sabem disso, né? Que a prova da vossa fé produz perseverança. Assim como nós, irmãos, os primeiros cristãos também, eles queriam entender o porquê que eles passavam por lutas, né? Não é só nós, no nosso tempo, desde aquela época, porque sempre, né, se teve a ideia, e até hoje se tem a ideia, poxa, mas eu aceitei a Cristo, não é para tudo ficar bom? Não é para tudo ser perfeito? Poxa vida, eu me entreguei ao Senhor, Ele me prometeu paz e alegria. Então não devia ser boa a minha vida? Não. A gente sabe, ele falou que vocês já sabem. Porque se você lê a palavra, esse é o problema. Se você lê desde o Antigo Testamento e tudo, você vai ver que ele nunca prometeu que tudo ia ser mar de rosas. Ele nunca prometeu que tudo ia ser oba-oba, alegria. Ele prometeu alegria em meio à dor. Aí é diferente. Ele prometeu paz em meio à guerra. Aí é diferente. Ele prometeu alegria, ele prometeu paz, mas nas situações mais adversas possíveis. Então, em outras palavras, ele está dizendo: fiquem alegres, pois vocês sabem que só assim poderão ser aperfeiçoados. Fiquem alegres. Se alegrem por isso, pois o Senhor está nos corrigindo, Ele está nos aperfeiçoando. Então, é muito difícil, só você observar a disciplina de uma criança, né?
Todos que são pai aqui sabem. Não é fácil para um pai corrigir um filho e a criança ela nunca fica feliz no primeiro momento quando ela é contrariada, né? Maria, eu não ia falar Maria, mas já vem, né? Maria, sai daí. Maria, vai pro teu quarto. Não sei o que, né? Tá fazendo alguma coisa, a gente já chama atenção. Não gosta, não é legal, né? Vem pedir alguma coisa, não, agora não. A gente não gosta. É difícil a gente lidar com isso, né? A criança lidar e a gente também como cristão. Não é fácil aceitar uma correção. Só que é que nem corrigir uma criança, né? A Malu tá aqui de testemunha, né? Foram várias as vezes que ela estava se passando. Perdão, filha. Agora tu é meu objeto de... Foram vários os momentos em que a Malu estava se passando. Eu disse, Malu, não dá mais, vai ser corrigida. Vai lá pro quarto, né? Não. Vamos, Maria. Vai lá, corrige ela. Dá um tempinho, ela vem. Obrigado, pai, eu precisava disso. No momento é a coisa mais horrível, mas ela percebe. E é tão bom quando a gente escuta isso, ela falar, eu precisava. Né? E quando a gente passa também como cristão, quando a gente passa por uma provação, sabe? Quando a gente chega lá do outro lado do túnel, né? A gente fica, meu Deus, como eu precisava disso? Como eu fui fortalecido? Como eu sou melhor agora do que eu era antes? Então, vocês sabem disso. Vocês só não querem aceitar. Mas vocês sabem, é o que o Tiago está falando aqui. Ele fala aqui também a prova, né? Sabendo que a prova da vossa fé, né? Que seria a comprovação da vossa fé, porque a gente, mesmo no meio da dor, da aflição, a gente permaneceu firme ali. E isso fará com que a nossa perseverança cresça. E o versículo 4, né, ele fala, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completo, sem vos faltar coisa alguma. E esse sem vos faltar coisa alguma, né, não fiquem felizes, porque não está falando de bens materiais, né? Então, Deus prometeu aqui, ó, que não vai faltar nada para nós, né? Eu vou ter tudo, eu vou ter o carro, eu vou ter casa, eu vou ter comida. Não tem nada a ver com isso, né? Nesse sentido de bens, mas no de ser maduro. Não vai faltar a capacidade, né, de lidar com qualquer outra situação na vida, porque a gente vai alcançar uma maturidade. Eu vai falar um pouquinho sobre maturidade. A gente falou sobre isso, acho, no tema dos homens, né? O último encontro de homens foi esse o tema também, né? Sobre ter a experiência, ser experimentado em muitas coisas, alguém que aprendeu com seus erros, ou até com os erros dos outros também, né? Que é melhor aprender com os erros dos outros do que com o próprio, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que lidar com os nossos erros também. Então, alguém que passa por isso, alcança a maturidade, e agora não é por qualquer coisa que ele entra em aflição. Pelo contrário, ele começa a ter segurança, confiança e paz. Então, não vai nos faltar, quando a gente é provado por várias provações, né? Por várias lutas, não vai nos faltar mais coisa alguma, porque a gente vai saber lidar com cada uma das coisas e a gente vai ter a capacidade até de orientar os outros também, né? A gente vai poder dizer, olha, eu fiz isso uma vez, não é esse caminho, sabe? Vai por aqui, escuta o que eu estou te falando. Então, quando a gente vai passando, não vai faltar mais coisa alguma para a gente vai alcançar uma maturidade. Agora vamos ler do 5 ao 8. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui, né, para você ver, como ele estava falando no versículo 4, que a perseverança, né, nas aflições vai nos aperfeiçoar, nos tornar completos, sem falta de coisa alguma. Ele já traz aqui então o termo sabedoria. Se alguém de vós falta sabedoria, então peça a Deus. Realmente comprovando esse termo de maturidade. Porque maturidade tem a ver com sabedoria. E é muito interessante, ser sábio não é saber a resposta para tudo.
Isso é muito interessante. Às vezes, sabedoria a gente confunde com ter resposta para todas as coisas. Mas não é. Muitas vezes, ser sábio é reconhecer que não sabe. Isso é ser sábio, sabia? Para os mais velhos aqui, alguém já passou por essa situação? Você chegar para um jovem, jovens não escutem agora, chegar para um jovem e dizer assim, ó, vem cá, deixa eu te ensinar. E ele fala assim, não, eu já sei. Não sobe o sangue. Isso é falta de maturidade. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele talvez sabe alguma coisa ali, né, que ele se vira, mas ele não sabe. Mas ele não reconhece que ele não sabe e ele não tem a maturidade para dizer, talvez eu possa aprender um pouco mais. Porque ele não tem ainda 25 anos, que a gente estava falando lá no começo. Ele ainda não tem essa capacidade. Então, essa maturidade, né, que nós, muitas vezes, até sabendo muitas coisas, quando alguém vem nos ensinar, a gente, ou por respeito, ou por capacidade de saber que a gente pode aprender mais ainda, a gente deixa a pessoa nos ensinar. Porque eu não sei tudo, a gente começa a saber, eu posso aprender um pouco mais, e também por respeito, né? Não deixa ele ensinar, eu vou aprender. Então, essa maturidade, isso é sabedoria, não é ter resposta para todas as coisas. É muito interessante também, quem foi a pessoa mais sábia do mundo? Salomão. Salomão, né? A gente tem isso, um relato bíblico, né? O rei Salomão, filho de Davi. E tem aquele caso, né, muito conhecido, né, que é exemplo de sabedoria, que chega as duas mães, Dia das Mães, parabéns a todas as mães, né? Chegam as duas mães para ele dizendo, essa aqui é minha, essa criança é minha, e a outra dizendo, essa aqui é minha também, né? Então as duas mães brigando pela mesma criança, dizendo que as duas eram mães. E chega para Salomão, e Salomão tem a resposta? Ele não tem a resposta. Ele é sábio para orientar naquela situação e tomar uma atitude que talvez provocaria uma resposta, mas ele não tem a resposta para todas as coisas, né? Deixa eu analisar um pouco mais, vamos ver aqui, vamos colocar uma situação que talvez desperte uma resposta para mim, mas ele não tem todas as respostas, não, deixa eu observar aqui as mães, eu vou olhar para elas e já vou saber tudo. Porque às vezes os jovens já sabem, mas eu vi aquela mulher aquele dia lá com essa criança, então é ela, né? O jovem já vai dar a resposta ali na lata, né? Eu vi um vídeo, isso. Eu vi um vídeo, eu já sei o final da história, né? Eu já li essa história antes. Não, Salomão não sabia a resposta, mas ele tinha sabedoria de ver como que ele poderia provocar uma resposta. Sabe aquele famoso jogar o verde, né? Que muitos usam, né? Então, isso às vezes é sabedoria, né? Às vezes se fazer por ignorante, né? No bom sentido, mas isso é ser sábio, isso é estar mais atento às situações. Então, dizer que não sabe alguma coisa é confiar em Deus. Dizer que sabe tudo é confiar em si mesmo. Às vezes a Bíblia é assim, irmãos. A gente vê muitos, né? Infelizmente isso é muito triste, a gente vê muita disputa teológica, né? Muita briga por teologia, né? E pessoas querendo saber mais, sabendo todas as respostas possíveis. Infelizmente não, felizmente não sei, por a obra divina, tem muito assunto que uma resposta bíblica é, eu não sei. Não sei, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais. Não conheço, eu não sei, não tenho a resposta para isso, né? Então, isso é sabedoria, isso é maturidade. Quando a gente diz eu sei para tudo, que a gente tem todas as respostas, a gente está confiando muito mais em nós mesmos do que em Deus. Quando a gente diz eu não sei, às vezes a gente está confiando em Deus. Eu não sei o que vai ser amanhã, não sei de nada, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. Amém, é isso aí. E quando não confiamos em Deus, nós somos, como fala aqui Tiago, né? Nós somos levados pela onda do mar. Vacilamos e somos inconstantes. Quando a gente confia na nossa sabedoria, quando nós temos todas as respostas, nós não confiamos em Deus. E assim a gente vai, com uma onda, levado para tudo quanto é canto, para todo lado. Nossos pés não estão firmes em Deus. Versículo 9 a 11. Mas
O irmão de condição humilde deve Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Aqui, provavelmente, Tiago está levantando uma citação de Cristo, né? Quando ele estava falando sobre o rico e o Lázaro. É muito parecido, né, o que ele está falando aqui com aquela palavra de Cristo, que ele fala do rico e do Lázaro, né? Que era uma pessoa que viveu nessa terra, passando por diversas aflições, né? Um lazarento, como a gente chama, né? Realmente, um mendigo, alguém que estava totalmente a par da sociedade, e um rico, né? Que era soberbo, orgulhoso por causa da sua riqueza. Esses dois morrem, se encontram, então, na eternidade, e aí, então, o rico, ele implora, né? Para que Lázaro ajude ele, né? E tem alguns outros diálogos ali que ele quer ajudar os outros seus irmãos aqui na terra, enfim. Mas ali ele então implora a ajuda do Lázaro, que está lá do outro lado, no paraíso, e não lhe é permitido, né? Então é muito semelhante essa comparação aqui que Tiago faz. E aqui então é muito interessante também a gente poder relacionar com paixão e paciência, né? Parece até os dois relatos ali que John Bunyan relata aqui em Peregrino, né? Que a paixão ria, né, da paciência quando ele recebeu aquela sacola cheia de coisas, né, de riquezas ali. Então ele pegou aquilo tudo e começou a rir de paciência, né, e começou a utilizar tudo aquilo ali até que ficou sem nada. E a paciência, só quando chegou o outro ano, né, a vida posterior, ele riu então eternamente, ele teve uma alegria eterna. Então é parecido aqui com esses dois relatos, o que Tiago fala. Então, ter essa paciência, né, de esperar o momento certo das coisas e não se gloriar nessa vida, né, porque alcançou alguma coisa. Isso é falta de sabedoria, né, isso é falta de paciência, porque o que está reservado para a gente, né, o mais importante, a gente não vai viver nesse mundo. Né, a gente pode ser a pessoa mais importante, ter o cargo mais elevado, pode ter toda a riqueza desse mundo, ainda assim, tudo isso tem validade, tudo isso se torna trapo de imundícia, tudo isso perde totalmente seu valor no que há de vir. Né? E lá sim nós vamos rir eternamente. Versículo 12 ao 15. Feliz é o homem que suporta a provação, com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumar, gera a morte. Então aqui ele fala bem daquilo que eu estava falando lá no início, né? Provação e tentação. Então Tiago aqui volta a esse tema, né? E ele deixa bem claro essa diferença de tentação. Então a gente deve ficar feliz pela aprovação, né, e saber que a aprovação às vezes vem de Deus. Claro que o diabo também tem a sua participação nisso. A gente vê muito bem retratado isso na história de Jó, né? Jó passou pela terra, o diabo passou pela terra, viu Jó louvando e glorificando a Deus. Aí ele falou, tá, mas é fácil, Jó tem tudo, ele é um cara rico, né? Sua vida é maravilhosa. Deixa eu ir lá tocar na vida dele. Chegou para Deus, Deus, deixa. Aí vai, pode ir, vai na fé. E o diabo fez tudo o que ele queria fazer e ainda assim Jó permaneceu firme. Passou por todo tipo de provação e permaneceu firme. Então a provação pode vir de Deus, pode vir do diabo, tendo autorização de Deus. E a gente vai passar e a gente deve passar e deve ter fé para passar. Já no versículo 13, aí ele deixa claro aquilo, né? E quando tentado, ninguém pode dizer, Deus me tentou a roubar a carteira. Não, isso aí, ele fala aqui, ó. Ninguém pode ser, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Não é Deus que tenta, né? O seu próprio desejo. Então, Deus não tenta, isso é interno, somos nós, a nossa vaidade, e o diabo também, né? Querendo nos
colocar em maus lençóis ali, né? E nos colocando em situações que a gente pode se sentir tentado. E cada um que é tentado, então, atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. E se a gente, então, se deixa levar, então, o pecado é concebido e o pecado leva à morte. Então, Tiago deixa bem claro essa situação. As provas vêm de Deus, fazem parte da vida do cristão, mas a tentação, a gente não deve cair nelas, né? E aí no versículo 16 ao 18, vamos ler, diz assim: Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, aqui, essa passagem, esse trecho é muito tremendo, muito forte, muito poderoso, né? Ele declara verdades aqui absolutas a respeito de Deus, né? Que Deus é imutável, não há variação nenhuma dele. Então, aqui tem pontos importantíssimos da nossa fé. Deus não muda. Deus é sempre o que ele sempre foi e sempre será o que ele é. Não existe nenhum tipo de variação nele. Nele, nem nos seus planos. Tudo o que ele faz é perfeito e será cumprido. E dele provém tudo que é bom, tudo que é perfeito e justo. E aqui ele faz uma brincadeira muito interessante com a astronomia, né? Ele fala, tudo que é bom, tudo que é perfeito desce do Pai das luzes. Então aqui ele compara Deus a um astro, né? A um grande astro que tem luz própria, né? Como se fosse um sol, né? E aí ele fala depois, desce do Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação. É um exemplo aqui muito interessante para a gente entender a profundidade disso aqui, é a gente pensar na Lua, né? A Lua, ela é totalmente vulnerável às sombras, porque ela não tem luz própria, né? Então hoje você vê a Lua, amanhã você vê ela já de outro formato, amanhã já está em outro formato, porque qualquer sombra interfere na Lua, porque ela não tem luz, né? Ela é um astro sem luz. E ele está dizendo, Deus tem tanta luz, é tanta luz, ele é o Pai de todas as luzes, que não existe a mínima possibilidade de alguma sombra interferir nele. Não existe variação, não existe sombra de variação alguma, porque ele é o Pai de tudo que há de mais luminoso em toda a terra. Você acha que o sol é forte? Pensa em Deus, então. Nada pode apagar um fio de luz que vem de Deus. É mais ou menos isso que Tiago está falando aqui, né? A gente pensa, o diabo é poderoso? É poderoso, mas não é nada diante de Deus. Não existe variação alguma, ele é totalmente poderoso, imutável, nunca vai deixar de ser totalmente quem ele é. Amém? E o versículo 18, ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou, esse Deus poderoso, Pai de todas as luzes, né? O astro mais forte que existe em todo o universo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, pelo evangelho, por Cristo, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Esse Deus poderoso, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados ou modificados. Ele nos escolheu, de acordo com a sua vontade, ele nos gerou. Pela sua obra, o seu plano perfeito, ele nos aperfeiçoou em Cristo, pela sua palavra, pelo evangelho, estampado aqui na sua escritura. Por isso, então, ele nos aperfeiçoou pela sua palavra, para que fôssemos os primeiros frutos da sua criação. Cristo é a primícia, né? Quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primeiro do que há de vir, né? Do futuro. E nós, então, com ele também somos regenerados agora para ser os primeiros de toda uma redenção que haverá. Todas as coisas, novos céus e nova terra, tudo será recriado, mas nós, por Deus tanto nos amar, somos chamados a ser os primeiros dessa obra redentora. Os primeiros a ser redimidos, salvos por Deus. Então isso é motivo de muita gratidão. Mesmo passando por luta, por provação, por dificuldade, nós fomos chamados por Deus.
redimidos, salvos por Ele. Isso deve ser sempre o que vem à nossa mente. Não, essa luta é muito grande, essa provação é muito grande. Não, o meu Deus é maior, o seu plano para mim é muito maior, é muito mais poderoso. E para finalizar, Tiago 5, agora vamos lá para o finalzinho da carta. Tiago 5, versículos 7 e 8. Diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ser pacientes, mas também ser produtivos, né? Ele dá exemplo aqui do agricultor, né? Do lavrador, aquele que planta, que sabe, né? do tempo da colheita. Não dá para ser tudo de um dia para o outro, mas é aquele que está ali, todo dia vai lá regar, todo dia arranca alguma erva daninha que está ali. Ele ainda não está vendo, talvez, a semente nem germinou, mas ele está ali molhando, ele está cuidando, sabe? E esperando, sendo trabalhado nele. Essa agonia, essa questão que as crianças hoje não estão mais sendo trabalhadas, né? Porque não dá, a criança não tem tempo para ser trabalhada a paciência nela, né? A gente já vai sempre dando um monte de coisa para ela ficar entretida, né? Lembra nosso tempo de jovem, né? A gente queria ver um desenho, tinha que ficar brigando. Eu quero ver a Globo, quero ver SBT. Um tinha que ficar esperando o outro, ou tinha intervalo, tinha que esperar o comercial. Eu quero ver o filme que vai passar só à noite, tem que ficar o dia inteiro, e ainda tinha comercial no meio do filme, né? Isso trabalhava tanto, irmãos, tanto o nosso ser, né? Era uma pedagogia que a gente vivia na pele, e hoje, infelizmente, os nossos jovens, nossas crianças não vivem mais, não tem mais a oportunidade de ser trabalhada a paciência neles. E nós, como cristãos, muitas vezes também não queremos ser frustrados, muitas vezes, não queremos lidar com situações adversas. É triste a gente ver tanta mudança de igreja que existe hoje, porque, puxa, o pastor chamou minha atenção que eu cheguei tarde no culto. Ou nem chamou atenção, só veio perguntar. Ah, não, eu não quero mais, vou para outra igreja, né? Isso não, talvez aqui não aconteça, mas é normal por aí, né? Infelizmente, as pessoas não querem mais ser contrariadas, não querem ser mais cuidadas. Porque cuidado é isso, é zelo, é amor, é chamar para perto. E aí, como é que tá a tua vida, meu irmão? Como é que tá o teu casamento, meu querido? Tá certo? As pessoas não querem mais, não querem saber. E é triste isso. Só assim a gente vai conseguir realmente ser trabalhado como um agricultor que sabe do tempo de todas as coisas e tem que lidar com todas as dificuldades. E a gente aguarda pacientemente a volta do Senhor. Bem, irmãos, e hoje é dia de ceia e é muito tremendo também a gente saber que a ceia, ela é um cuidado e um zelo de Deus também com nossas vidas. Às vezes, talvez se torne um ato comum para nós tomar a ceia, né? Ceiar sempre ao segundo domingo do mês, se torne comum, mas a gente, às vezes, talvez perca um pouquinho a noção do que é a ceia, né? Deus é tão bom, ele sabe, né, que essa paciência de aguardar a sua vinda não é fácil, né? Talvez alguns vão esperar 50, 60, 70, 80, 100 anos pela vinda do Senhor. E é muito fácil a gente se esquecer, né, de toda a obra de Deus. E ele deixou, né, dois sacramentos, né, duas memoriais, né, que a igreja deveria realizar para que essa fé seja acrescentada e animada, né? Uma é o batismo, que acontece uma vez na vida do cristão apenas, né? Deveria acontecer uma vez, sendo feito, realizada com sabedoria, com entendimento, discernimento, né? Por que está sendo batizado? E a outra, Deus também não estipula um prazo, mas deveria ser com uma certa frequência, que é o memorial da ceia. Por quê? Porque ele sabe que nós somos humanos, falhos, e facilmente esqueceríamos da sua obra redentora. Mas ele diz, fazei isso em memória de mim.
quando estiverem reunidos em comunhão entre igreja, faça a ceia. Pega um vinho, pega um pão e pensa que o vinho é meu sangue, pensa que o pão é o meu corpo. E vocês não vão esquecer de mim. Não esquece de mim. Sabe, é que nem uma pessoa que vai para longe e deixa uma foto, né? A gente vê muito em filme, né, de guerra, né? O soldado vai e aí deixa uma foto ali com a namorada, com a noiva, com a esposa, né? E aí ela sempre tem aquele momento que ela vai lá ver a foto, né? E fica lembrando do seu noivo que foi para a guerra. E é isso, faça isso. Tenha isso como um memorial para que vocês não se esqueçam do que eu fiz por vocês. E essa é uma boa oportunidade, então, da gente fazer isso nessa noite, para que a nossa paciência, a nossa esperança, a nossa fé seja fortalecida. Então, eu queria aproveitar para fazer uma ceia um pouquinho diferente, uma ceia um pouco mais guiada nesse momento. E queria então que todos pudessem vir, vocês que estão batizados e hoje estão aptos para ceiar, que venha pegar o pão, o suco de uva. Aquele que não vai ceiar hoje, ou que ainda não passou pelas águas do batismo, também fique atento a esse momento, porque também faz parte nessa caminhada, tanto do não batizado, também lembrar e ter consciência do sacrifício de Cristo. Vamos ficar em pé, fazer esse momento da ceia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por, com tanto amor, nos provar, nos disciplinar, nos corrigir. Por tanto amor, querer nos ensinar, Pai. Obrigado, Senhor, por deixar também esse ensinamento, esse memorial da Tua ceia, Senhor, para que pudéssemos nos recordar, Senhor, da Tua obra redentora, do Teu ato, Senhor, mais importante para as nossas vidas, Senhor, que foi a Tua entrega na cruz, Senhor, pela nossa salvação. Então, Deus deixou com que o pão representasse o seu corpo, o corpo de Cristo, o Deus que é Espírito, que vai muito além de toda a matéria, tudo aquilo que a gente consegue enxergar e entender com a nossa mente. Esse Deus que é muito maior do que tudo isso, um Deus que é Espírito. Ele se fez matéria, ele se tornou esse corpo. O Deus que não precisava de nada, o Deus que tinha tudo em suas mãos, toda a sua vontade, todo o seu querer era feito e realizado. Esse Deus se tornou matéria dentro de um ventre. Ele foi habitar ali, que ele era totalmente vulnerável agora a uma mulher, ao alimento dessa mulher, ao cuidado dessa mulher, à vida dessa mulher. Deus se tornou um bebê que também precisava de todo cuidado da sua mãe, do seu pai, precisava ser alimentado, precisava ser limpo, precisou ser educado por seus pais. Um Deus todo poderoso se fez esse corpo, se fez essa matéria. Ele viveu, cresceu nessa terra, sentiu dores e aflições. E então ele foi levado ao pior lugar para um homem chegar. Ele foi pendurado naquela cruz, sofreu toda a dor, toda a aflição, ele foi esmagado, torturado. E tudo isso em nosso lugar. Era para nós estarmos ali, era para nós merecíamos essa dor. E esse corpo então recebeu o nosso castigo. Não só nós, mas de toda a humanidade, de todos, do tempo presente, passado e futuro, todos, foi jogado sobre ele. Esse corpo então foi partido,
foi sacrificado por nós, então, foi derramado para que hoje pudéssemos ter vida. Coma do pão, meu irmão. Relembre desse ato poderoso, misericordioso do nosso Deus. Obrigado, Pai. E da mesma forma, então, Deus apresentou o vinho, o suco da uva, representando o seu sangue. Um líquido que garante vida para esse corpo. O corpo, essa matéria, só tem vida por causa desse líquido que passa por todo o seu corpo. A ciência prova que se perdermos de 30% a 40% desse líquido, a morte já é certa. Mas Deus não se privou de nada. De Cristo jorrou todo o seu sangue. Literalmente, a Bíblia fala que todo o sangue jorrou do corpo de Cristo. Para que nesse sangue pudéssemos ser lavados. Para que nesse sangue os nossos pecados pudessem ser perdoados e purificados. Nesse sangue as nossas vestes são purificadas. Por ele, então, nós somos novas criaturas, não mais sujeitas às paixões desse mundo, mas agora aguardando pacientemente a vinda do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado por nós. Beba, meu irmão. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Ah, Deus, nós não merecíamos nada, Pai. Não merecíamos nada, Senhor, mas ainda assim Tu nos ama. Ainda assim, Senhor, Tu decide nos corrigir, nos faz passar por provações para que possamos aprender, para que possamos de alguma forma sermos melhores, Senhor. Não merecíamos nem isso, Pai. Mas Tu faz isso por amor, por graça, por misericórdia, Senhor. E Tu cuida, Senhor, do Teu povo com amor extremo, Pai. Tu se importa com os mínimos detalhes, Senhor. Tu tens, Senhor, as maiores afeições por nós, Senhor. Tu estabelece coisas, Senhor, que para nós às vezes é tão estranha, Senhor. Nós não conseguimos compreender, Senhor, mas tudo é cuidado e zelo Teu, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ceia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é tão poderosa, Senhor. Tão poderosa que ainda a humanidade não consegue entender. Eles tentam entender, Senhor, mas de forma natural nós conseguimos entender que aqui tem a resposta para todas as coisas. Para todas as coisas, Senhor. Eu pude ouvir tanto nesses dias, Senhor, que o que mais fará diferença na vida das pessoas é o cuidado, é o zelo, é o amor, é o estender de mãos. E aqui falava tanto sobre isso, Senhor, que as pessoas precisam largar um pouco a tela do celular e pegar um livro na mão e ler. Eu escutei tanto sobre isso, Senhor, e a gente faz isso, Senhor, porque Tu nos orienta isso desde o início, Pai. Quando Tu mesmo, Deus, escreveu numa tábua de pedra e fez com que todos os homens olhassem para ela, Senhor. E Tu deixa a Tua palavra por séculos e séculos nas nossas mãos, Senhor. Deus, Tu és tão poderoso, Pai. Tu és tão perfeito em tudo que Tu fazes, Senhor. Nós só podemos glorificar o Teu nome, Senhor, e ser gratos, Senhor, porque Tu olhou para nós, mesmo miseráveis, Senhor. Deus, e Tu nos atraiu para Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos por tudo isso, Senhor. Pedimos a Ti que nos ajude, nos fortaleça nessa nossa caminhada, Senhor, nessa peregrinação nessa terra, até o glorioso dia que Te veremos, Senhor, nas alturas, nos chamando, Senhor, para habitar contigo pela eternidade, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, meu irmão. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Não lembrando, então, amanhã começa Fundamentos, para quem está inscrito. Quem não estiver inscrito também quiser fazer, fale comigo. E quinta-feira tem a ministração. Amanhã tem o Bazar também, a live do Bazar. Quinta-feira tem a ministração da saúde mental.
E sábado também tem bazar, né? É isso. Não é saúde mental? É, né? Saúde emocional, mental, tudo isso aí. Coracional. Amém. Deus abençoe, irmãos.